Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida de maneira grande e de maneira poderosa. Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse assim na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. E Jesus disse assim: todo o que pede, recebe. Debaixo dessa palavra, nós vamos agora orar. Eu vou entrar em oração e você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, seu lugar de oração. E nessa noite de segunda-feira, você vai pedir a Deus para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua vida financeira. Porque a promessa dele, a palavra diz, é dom de Deus, que o homem coma, beba e viva a vida regalada, ou seja, a prosperidade, a bênção de prosperidade, ela vem das mãos de Deus. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos. Vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença. E fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, meu Pai, na Tua palavra, nas Tuas promessas, meu Pai. A palavra do Senhor diz: do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, é a promessa do Senhor, meu Pai, abençoar o trabalho, prosperar o trabalho, fazer com que as coisas deem certo, meu Pai. É a promessa do Senhor, meu Deus, a bênção de prosperidade. E debaixo dessa palavra, Pai, eu elevo a minha voz até os céus, eu elevo a minha voz até o trono do Senhor, até o trono da Tua graça, Pai. Eu apresento em oração a vida de cada pessoa que está comigo aqui nessa noite. A vida dessa mulher, a vida desse homem, essa pessoa, meu Pai, que nessa noite de segunda-feira, ela entra aqui na sala de oração, meu Pai, porque ela não aceita a miséria na sua vida. Ela não aceita, meu Pai, as portas fechadas, os caminhos fechados, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que tem lutado muito, meu Pai, ela não é preguiçosa, ela não está de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Ela tem lutado, ela tem trabalhado, ela tem se esforçado, meu Pai. Mas é tudo amarrado, é tudo travado, meu Deus, é tudo trancado. É o trabalho que não prospera, meu Deus. É o comércio dela, é o negócio que tem tudo para dar muito certo, meu Pai. Mas é sempre muito amarrado. Quando ela chega a dar um passo para frente, e ela diz assim: não, agora as coisas vão melhorar. Sempre acontece alguma coisa, meu Pai, e dá errado. Oh, meu Deus, estende a Tua mão, Pai. Estende a Tua mão forte, poderosa, e toca, meu Deus, toca na vida financeira desta pessoa, Pai. Essa pessoa que está desempregada, essa que tem familiares dentro de casa desempregados, Senhor. O familiar que tem saído
tem ido a muitas entrevistas, tem repartido muitos currículos, meu Pai. E os recrutadores até gostam da qualificação dela, até gostam da capacitação profissional dele, e dizem assim: não, essa vaga já é sua, você vai ser chamado. Mas isso nunca acontece, meu Pai. Oh, meu Deus, se o Senhor colocar a mão, meu Pai, a porta abre, o caminho destrava, o mal cai por terra, os espíritos malignos batem em retirada. Então eu peço, meu Deus, que nessa noite, Pai, o poder do Senhor, a mão forte do Senhor, meu Deus, venha se estender, meu Pai, sobre a vida desta pessoa que crê, esta pessoa, Pai, que não está aqui brincando de crente, de cristão, de igreja. Ela está aqui, Senhor, porque dentro dela, ela tem a certeza que o Senhor é o Deus Criador do universo, que o Senhor é onipotente, Deus de milagres, Deus de causas impossíveis. Então, Pai, estende a tua mão e abençoa, meu Deus, esta sala de oração desta segunda-feira. Pai, que esses momentos que nós iremos passar aqui ouvindo a palavra, te buscando, te invocando, te clamando, que os céus, meu Pai, venham se abrir sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste homem, e todo espírito da escassez, toda trava espiritual, toda amarra espiritual, tudo aquilo que tiver, meu Deus, bloqueando, fechando a porta, fechando o caminho, venha ser quebrado, venha cair por terra, meu Pai. E a bênção, meu Deus, da prosperidade, a bênção das portas abertas, a bênção dos caminhos abertos para o crescimento financeiro venha acontecer, meu Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor eu entrego essa oração desta segunda-feira. Nas mãos do Senhor eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa que já está comigo aqui na sala de oração. Traz, Senhor, aquelas pessoas que ainda não puderam entrar, não puderam conectar. Se tem alguém enfrentando dificuldade para chegar em casa para a oração, ajuda, Senhor. Se tem alguém enfrentando dificuldade para conectar aqui na oração, Pai, coloca a tua mão. Traz aqueles que ainda não puderam chegar. E eu peço mais ainda, Pai, faz essa oração dessa noite chegar, meu Deus, para aquela pessoa que está sofrendo, que está desesperada. Aquela pessoa, meu Deus, que já chegou num grau de desespero tão grande que ela pensa que para ela não tem mais saída, não tem mais solução. Faz, meu Pai, essa transmissão chegar para ela e usa a minha vida, Senhor. Usa a minha fé. Que eu seja a boca do Senhor nesta noite. Que eu seja usado pelo Senhor nesta noite. Que eu seja instrumento de bênçãos, meu Pai, sobre a vida do teu povo. É o que eu te peço, meu Deus, e na certeza da bênção, na certeza da vitória, eu já te agradeço, Senhor, entregando, Pai, esta oração de segunda-feira nas mãos do Senhor, clamo a ti, em nome de Jesus. De todo o coração, meu Deus, fala para Ele, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem
o meu mal o meu mal e desejam ver o meu e fim. desejam ver o Um meu fim. Mas eu Mas eu clamo clamo com toda a minha fé. em ouvir Vem ouvir a minha a oração. minha oração. Abre o teu coração e canta com fé. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu eu Deus, clamo em me ajudar. vem me ajudar, meu Deus. Estou aqui, Estou aqui, preciso tanto de ti. preciso tanto de ti. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar. vem me ajudar, Meu Deus, meu Deus. fala para ele, estou aqui, preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vem abençoar o teu povo nessa noite. Vem dar vitória, Pai. Em nome de Jesus. Clamar-te De todo o coração. de todo o coração. Meu Deus. Meu Deus. Fala para ele, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim. O meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Vem ouvir a minha oração. Abre o teu coração, solta a tua voz e clama, Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Pede a ele, eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus, estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Se você puder, ore assim comigo, meu Deus. Ora com fé, gente. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego, meu Pai, a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor, meu Deus, vem me abençoar nessa noite. Abre as portas, meu Pai, que eu preciso que sejam abertas. Abre os caminhos, Senhor, que eu preciso que sejam abertos. Resolve, Senhor, o que eu não posso resolver. Me abençoa nessa noite. Me dá vitória, Senhor. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Na certeza da minha bênção,
na certeza da minha vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê na sua bênção, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado seja o nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira. Hoje, a palavra, o ensinamento é para você que quer prosperar. A oração forte, a oração de fé, é para Deus quebrar todas as amarras espirituais do teu trabalho, dos teus caminhos e dos teus projetos. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada tirar a tua bênção. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que se você perseverar, crendo no poder de Deus, a mão de Deus vai te abençoar nessa noite, as portas vão abrir e a bênção da prosperidade vai chegar no teu trabalho, vai chegar no teu projeto, na tua vida financeira. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8 e versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. A prosperidade, ela vem da mão de Deus. Amém? A prosperidade vem da mão de Deus. Se você quer a mão de Deus, o agir de Deus na tua vida financeira, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Às vezes eu penso que eu estou falando grego, porque eu bato na mesma tecla. Gente, coloca a tua fé na palavra. Dá ouvidos à voz de Deus. Segue a direção de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando eu confio de todo o meu coração na palavra de Deus e debaixo da palavra de Deus, eu uso a minha fé, eu tomo decisões de fé, você pode ter certeza que a palavra de Deus ela vai se cumprir na tua vida. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Se eu estou dando ouvidos à palavra de Deus, se eu estou fazendo conforme a direção da palavra de Deus, e quando eu falo fazer conforme a direção da palavra de Deus, não é você fazer por fazer, é você fazer por fé. Amém? Fulano, por que você está lutando pela tua vida financeira, sendo fiel no teu dízimo, sendo fiel na tua oferta? Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Deus, ele não desampara aqueles que creem na sua palavra. Amém? Olha só o que diz a Bíblia, Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18.
Eu vou compartilhar a minha tela com você. Eu quero entregar essa palavra e depois nós vamos orar. Quero fazer uma oração bem forte para Deus te abençoar, para Deus abrir portas para você que crê. Para você que crê. Olha só o que diz o texto sagrado. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Vamos ler de novo. Antes te lembrarás do Senhor, meu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Ou seja, a bênção da prosperidade, a bênção do crescimento financeiro, ela vem e ela vai vir da mão de quem? Da mão de Deus. Coloca isso dentro do teu coração. A sua prosperidade, o seu crescimento financeiro não vai vir de nada e de ninguém desse mundo. Bispo, Deus pode usar alguém? Sim, ele usa quem ele quiser, ele é Deus. Mas a sua confiança, a sua esperança de prosperidade, a sua esperança de crescimento financeiro tem que estar em Deus. Eu estou mostrando aqui para você na palavra que é o Senhor que te abençoa para você prosperar. Ou seja, quando eu, de todo o meu coração, coloco a minha confiança, coloco a minha certeza na promessa de Deus. Nós estamos falando nessa noite de Deus abrir portas de prosperidade. Nós estamos tratando nessa noite de Deus colocar as mãos e você se levantar financeiramente. Quando eu coloco a minha confiança na palavra de Deus, e essa confiança, essa fé, ela não pode ser uma fé teórica. Fé teórica produz resultados teóricos. Lá em Tiago vai dizer, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Uma fé morta serve para quê? Para nada. Por que que muitas pessoas, elas oram, mas não acontece nada? Por quê? Porque a fé é morta. Porque não adianta só você orar, você precisa agir a sua fé. E quando eu falo agir a sua fé, eu vou te dar aqui os dois lados dessa moeda. Por exemplo, vai cair dinheiro do céu? Me diz aí. Vai cair dinheiro do céu? Não, não vai. Não vai. Então, peraí. Se eu quero me levantar financeiramente, se eu quero prosperar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que lançar semente. Até porque, como é que eu vou colher se eu não plantar? Hã?
Quando a gente olha a Bíblia, quando a gente olha a palavra de Deus, você não vê Deus fazendo mágica. Mas você vê Deus fazendo o quê? O milagre. E o que é um milagre? Eu faço a minha parte, porque eu creio. E porque eu creio, Deus vai fazer a parte dele. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Isaac, na terra seca, ele prosperou muito. Eu pergunto para você, que condição de prosperidade tem terra seca? Nenhuma. Porque a terra, para ela dar fruto, ela precisa de água. Sim ou não? Nós temos um exemplo grande aqui no Brasil. Quando você vai para o sertão nordestino, você que é do Nordeste, você que já foi para o sertão, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no Nordeste evangelizando. E eu me lembro que quando a gente ia para aquelas cidades bem lá do interior, lá no sertão, que não chovia, a terra era seca, seca de rachar. Tinha lugares que a gente passava e a gente via assim, aonde morreu um gado, ficava só ali aquela arcada e a queixada do boi ali. Por quê? Para a terra prosperar, ela precisa de quê? Precisa de água. Por exemplo, aquela pessoa que vive da agricultura, ou seja, ela precisa plantar, ela precisa lançar semente na terra. Terra seca, ela vai prosperar em terra seca? Não, não vai. Ela precisa de água. Aquela pessoa que vive de criar animais. O animal precisa de quê? De pasto verde e de quê? E de água. Terra seca tem pasto verde? Não tem. Terra seca tem água? Não tem. Mas diz a palavra de Deus que na terra seca Isaac ficou muito próspero. O que eu quero dizer para você? Que Deus não depende da condição para te prosperar, Deus depende da tua fé. A Bíblia diz que se você crê, ele transforma deserto em manancial. Por isso que você não tem que ficar olhando para a situação. Deus não depende do governo para te prosperar, Deus não depende da estação para te abençoar, Deus não depende de situação estável para te abençoar, ele depende da sua fé. Se você confiar na palavra dele, se você começar a dar ouvidos à palavra dele, ele vai colocar as mãos e ele vai trazer a condição que não tem. Até porque, para que fique visto que foi a mão de quem? Que foi a mão dele. Fulana, como é que você conseguiu prosperar se ninguém está prosperando? A mão de quem? De Deus. Fulana, como é que você está conseguindo vender se ninguém está vendendo nada? A mão de quem? De Deus. O grande problema é que a gente deixa de crer no poder de Deus e começa a olhar para a situação. Ah, não, tá difícil. Ah, eu não estou conseguindo nada, ninguém vende nada, ninguém está prosperando. Você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Isaac só prosperou porque ele deixou de olhar para a situação e ficou com a promessa de Deus. Porque a terra era seca. Isaac disse assim, eu vou embora daqui porque aqui ninguém consegue nada. E Deus falou para ele, não, fica aqui. Fica aqui porque eu vou te abençoar aqui, eu vou te prosperar, eu vou te dar vitória. O que eu prometi ao teu pai Abraão, eu vou cumprir também na tua vida. Agora, a decisão era de Isaac. Ah, não creio não. Ele ia embora e Deus não ia poder fazer o quê? Nada. Tem muita gente que está exatamente assim. Ela está até aqui orando. Mas que adianta você orar e você não crer? Não adianta nada.
A Bíblia diz que Isaac obedeceu a palavra de Deus. Ele ficou na terra seca. Porque Deus falou que ia abençoar ele naquele lugar. E na terra seca, ele lançou a semente. Por que ele lançou a semente? Porque Deus prometeu que ia dar vitória para ele. Gente, entre a promessa de Deus e o teu milagre, tem que entrar a tua fé. Promessa sem fé não se cumpre. Entre a promessa da tua bênção e você tomar posse da tua bênção, a bênção materializar na tua mão, tem que entrar a tua confiança. E falando de vida financeira, se você quer prosperar, você tem que aprender a dizimar e ofertar. A Bíblia não mostra outra maneira de prosperidade se não for com fidelidade no dízimo e oferta. Ah, bispo, eu não aceito, eu não concordo. Então eu sinto muito dizer para você, você não vai prosperar. Porque a palavra de Deus não é a minha palavra. Não é a minha palavra. É a palavra de Deus. Está escrito aqui, ó. É Deus quem abençoa para você prosperar. Eu vou ler de novo aqui, ó. O versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para você adquirir riqueza. Ou seja, a bênção que tu quer de prosperidade vai vir da mão de Deus. Mas se você quer essa bênção, você precisa crer, e essa crença não pode ser só de boca. Isaac creu de coração, e a Bíblia diz que lá na terra seca ele ficou muito próspero. Lá na terra seca ele se levantou financeiramente, mostrando que Deus não depende de situação, Deus depende da tua fé. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você quer ver a mão de Deus abençoando o teu trabalho? Você quer ver a mão de Deus abrindo portas, abrindo os teus caminhos, prosperando a tua vida? Obedeça a palavra de Deus, persevera nela. Obedeça a palavra de Deus, persevera nela. E você vai ver a mão de Deus operando. E você vai ver o impossível se tornando possível. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te abençoa para você prosperar. Eu não estou mostrando, eu não estou falando da minha palavra. Eu estou mostrando para você a palavra de quem? A palavra de Deus. Agora você decide. Você crê ou não? Bispo, eu vou crer nessa palavra. Eu vou perseverar nessa palavra. Você vai ter testemunho para contar em breve. Ah, bispo, eu não aceito, eu não concordo. Paciência. Você está no lugar errado. Desculpa falar para você. Porque aqui eu vou falar não o que você quer ouvir. Eu vou falar da palavra. E a palavra é bem clara. Que é Ele que vai te abençoar para você prosperar. É Ele que vai te abençoar e vai abrir a porta para você. É Ele que vai te abençoar e o caminho vai abrir. Não vai ser nada e ninguém aqui embaixo. Porque se a tua bênção viesse aqui de baixo, você já teria essa bênção há muito tempo. Porque há quanto tempo você está lutando? Há quanto tempo você está lutando? Quanto esforço você tem feito? Hã? Quantas horas extras? Quantos finais de semana trabalhando? E amarrado, amarrado, amarrado. Porque é Ele que te abençoa para você prosperar. Mas Ele não vai te abençoar porque você está precisando.
Ele não vai te abençoar porque você está sofrendo muito. Ele vai te abençoar se você crer. Isaac creu e Deus abriu a porta. A viúva de Sarepta creu e o espírito da escassez bateu em retirada. A viúva de Eliseu creu e o espírito da dívida foi para o inferno. Tudo pela mão de quem? De Deus. O Deus que abençoou a Isaac é o Deus que nós estamos na presença dele. O Deus que abençoou a viúva de Sarepta é o Deus que nós estamos na presença dele. E se você crê, ele vai te abençoar também em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer a oração agora pelo teu trabalho. Eu quero fazer a oração pela tua vida financeira. Eu quero fazer uma oração forte em nome de Jesus para esse mal ser repreendido. E a partir de hoje, você que está aqui, escuta o que eu vou falar. Você que está aqui diz assim, bispo, eu quero a mão de Deus na minha vida financeira e eu creio na palavra. Então, a partir de hoje, você vai começar a ser fiel no teu dízimo. Você vai começar a devolver o dízimo. De tudo que Deus te der, você vai começar a ser fiel no teu dízimo. Quando você é fiel no teu dízimo, Malaquias 3:10, a promessa de Deus é de repreender o devorador. Espírito devorador. Tem gente que tem um devorador na vida financeira. E eu pergunto, como é que uma pessoa vai prosperar com um devorador? Pensa num bolso furado ou num saco furado que você coloca por cima e aquilo desaparece. A promessa de Deus é na tua fidelidade no dízimo, repreender o devorador. Abrir a janela dos céus e prosperar a tua vida com bênção sem medida. Amém? Pega aí o óleo, quem tem o óleo, pega aí o azeite, eu vou consagrar o óleo, consagrar o azeite. Eu vou ungir o alto da tua cabeça em nome de Jesus. E pedir a Deus para colocar a mão. Colocar a mão na tua vida financeira. E tudo que tiver amarrando, tudo que tiver travando, tudo que tiver bloqueando, vai bater em retirada, vai cair por terra. E ele vai te abençoar nessa semana. Ele vai mostrar o poder dele nessa semana na tua vida financeira. Amém? Você crê? Apresenta para Deus aí o óleo, o azeite. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, consagra esse óleo. Consagra esse azeite, meu Pai, com teu poder. Que não seja um simples óleo, que não seja um simples azeite, meu Pai, mas que seja o teu poder, o teu espírito, para quebrar, meu Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de bloqueio, de amarração no trabalho, nos caminhos, nos projetos financeiros desta pessoa. Pai, que todo mal caia por terra. Nós vimos na tua palavra que é o Senhor quem abençoa para que chegue prosperidade. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, e que venha chegar bênção, meu Pai, para essa mulher, bênção de prosperidade. Que venha chegar, meu Pai, para este homem a bênção de prosperidade. Que as portas venham se abrir, que os caminhos venham se abrir, para que o teu nome seja glorificado e quem crê diga amém. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção de prosperidade, com a unção de portas abertas, e que o espírito da escassez bata em retirada em nome de Jesus. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, em o nome de Jesus, recebe essa unção de prosperidade no alto da tua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ungir as suas mãos pela fé, para que nessa semana
Tudo que você fizer no seu trabalho, em casa ou fora, Deus venha colocar as mãos e venha te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo as suas mãos com a bênção da provisão, da prosperidade, do crescimento financeiro. Se você tem um azeite, unge as mãos aí. Passa as mãos assim uma na outra. No nome do Senhor Jesus. Recebe a bênção nas tuas mãos, para que em tudo que você colocar as tuas mãos nessa semana, tudo aquilo que você fizer nessa semana, seja abençoado, venha prosperar no nome do Senhor Jesus. Se você tem aí alguma coisa que representa a tua vida financeira, unge também agora. Unge aí a carteira de trabalho, o currículo, o contrato de trabalho, ferramenta de trabalho. Bispo, eu tenho aqui papéis de uma causa na justiça, papéis de dívidas. Unge aí no nome do Senhor Jesus aquilo que representa o teu trabalho, aquilo que representa a tua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha para mim, gente, eu vou fazer a oração forte agora. E eu vou pedir nessa oração para Deus tocar aí na tua vida financeira. Você que trabalha, para Deus tocar no teu trabalho, para Deus tocar nos teus negócios, para Deus tocar nos teus projetos. Bispo, está tudo amarrado, vai desamarrar. Bispo, está tudo travado, vai destravar pela mão de Deus, porque é Deus quem abençoa para você prosperar. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Eu vou orar pelo teu trabalho. Eu vou orar forte pela tua vida financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor disse na tua palavra, meu Deus, é possível ao que crer. Eu creio, meu Pai, na tua palavra. Eu creio, meu Deus, no teu poder. Por isso agora, meu Deus, pela minha fé, eu estendo a minha mão, Senhor. É como se eu estivesse colocando a minha mão agora, aí no alto da cabeça dessa pessoa. O Senhor disse que aonde eu colocasse a minha mão seria abençoado. Então, pela minha fé, meu Pai, eu coloco a minha mão agora no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem que crê, que ora comigo. E eu peço, meu Deus, entra com poder agora, Senhor. Entra com poder agora na vida financeira dessa pessoa, Pai. Entra com teu poder agora no trabalho dela, nos caminhos dela, Pai. Pois a tua palavra diz que é o Senhor quem abençoa para chegar à prosperidade. Então entra com o teu poder, meu Deus, agora em forma de fogo, meu Pai, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, meu Pai. Entra com teu poder na mente dela, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que está bloqueada financeiramente, meu Pai, por causa do pensamento pequeno, por causa do pensamento negativo, porque ela pensa que ela não pode, que ela não tem condição, que ela não tem jeito para ela. Meu Deus, entra com teu poder nos pensamentos dela agora, Pai, e comece a arrancar todo pensamento negativo, comece a arrancar todo pensamento de derrota, todo pensamento pequeno, todo pensamento mesquinho, todo pensamento de miséria, todo pensamento de derrota. Meu Pai, tudo aquilo que Satanás colocou na cabeça dela, para ela ficar, meu Deus, na miséria, para ele ficar amarrado, para ele ficar travado. Meu Deus, eu quebro agora pela minha fé esse pensamento de derrota. Meu Deus, entra com teu poder, meu Pai, aí no emocional desta pessoa,
entra com o teu poder no coração dela, e todo espírito de derrota, todo espírito de desânimo, todo espírito de medo, todo espírito de desespero, todo mal que se alojou aí dentro dessa mulher, que se alojou aí dentro desse homem, e que não deixa ela agir, que não deixa ele tomar atitude. Ela sabe que precisa fazer alguma coisa, ele sabe que precisa tomar uma atitude de fé, crendo na tua palavra, mas está com medo, está desanimado, está prostrado. Ô poderoso de Israel, entra agora em forma de fogo no coração desta pessoa, e todo desânimo, todo medo, toda dúvida, toda força maligna, todo espírito de escassez, todo espírito de derrota, todo espírito de miséria aí no coração dessa pessoa, vai saindo agora pela minha fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, envia agora do teu poder, meu Pai, nos caminhos desta pessoa, envia do teu poder, meu Pai, no trabalho dela, nos projetos dela, envia do teu poder, meu Pai, aí na mercadoria dela, na ferramenta de trabalho dela, na lista de clientes dela, envia do teu poder, meu Pai, na vida financeira, e toda trava, todo bloqueio, toda amarra espiritual, todo mal espiritual, meu Pai, que vem travando, que vem segurando, que vem amarrando, que não deixa essa pessoa se levantar. Ela está lutando, ela não está dormindo até meio-dia, não, ela não está com o espírito da preguiça, não, meu Pai, ela está lutando, ela está buscando sair dessa situação, ela está indo num lado, ela está indo no outro, ela está batendo nas portas, ela está indo por vários caminhos, mas é tudo amarrado, é tudo travado, é tudo trancado, porque você, Satanás, você está na vida financeira dela, você está amarrando o trabalho dela, você está amarrando o comércio dela, você está amarrando os projetos dela, mas você não é maior do que o meu Deus, você não é maior do que o meu Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, vai saindo da vida profissional dela, espírito do desemprego, vai saindo aí do trabalho dela, espírito de amarração, espírito de inveja, de olho grande. Oh meu Deus, envia do teu poder, meu Pai, aí no comércio desta pessoa, entra nessa loja, entra nessa oficina mecânica, entra nesse salão de cabeleireiro, meu Deus, entra aí no comércio desta pessoa, entra aí, meu Pai, nos bens e serviços dela, e todo mal, e toda miséria, e todo olho grande, e toda trava, e todo bloqueio vai sendo queimado, meu Deus, faz descer fogo do céu agora, Espírito Santo, e vai queimando todo mal espiritual, vai queimando toda bruxaria, vai queimando toda feitiçaria. Essa pessoa que está amarrada financeiramente por conta de um trabalho de bruxaria, que esse trabalho seja quebrado. Essa pessoa que está travada, está bloqueada por conta de olho grande, por conta de inveja, eu quebro agora toda a força de Satanás nas mãos dela, nos pés dela, nos caminhos dela, na mente dela, no corpo dela, na vida financeira dela. Eu ordeno agora, espírito da miséria, espírito da derrota, espírito do fracasso, espírito da escassez, espírito da miséria, vai embora agora, arruma a sua trouxa, arruma a sua bagagem, sai do corpo dela, sai dos pensamentos dela, sai do emocional dela, das mãos dela, dos pés dela, dos caminhos dela, toda miséria, toda derrota, toda amarração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, eu coloco, Pai, pela minha fé, a minha mão no alto da cabeça dessa pessoa, e como homem de Deus, como profeta do Senhor, eu ordeno espírito de amarração, espírito de olho grande, espírito de bloqueio, espírito de inveja no corpo dela, na mente dela, nas mãos dela, na vida financeira dela. Vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Toda amarração, toda miséria,
Espírito de escassez, de porta fechada, de caminho fechado, sai agora, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Toda trava é quebrada agora. Toda trava é quebrada agora. Toda amarração é quebrada agora. Todo bloqueio é quebrado agora. Porque é o Senhor quem te abençoa para você crescer financeiramente, para você prosperar. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, pela minha fé, meu Pai, esse mal foi quebrado, esse espírito maligno que estava, meu Pai, na mente dessa pessoa, esse espírito que estava dentro dela de dúvida, de medo, de acomodação, foi repreendido. Esse mal, meu Pai, que estava no caminho dela, que ela estava tentando ir para frente, tentando passar, tentando ir, mas tinha um muro, uma barreira. Esse mal foi quebrado. Esse mal foi quebrado pela minha fé, meu Pai. Agora eu peço, meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus. Abre a porta, meu Pai. Faz a tua oração agora, fala com Deus. Você sabe a porta que você precisa que Deus abra. Então fala com Deus. Não adianta você ficar olhando para a tela, não. Você vai perder teu tempo. Usa a tua fé, minha irmã. Usa a tua fé, meu irmão. Isso aqui não é entretenimento, é a tua vida. Fala com Deus. Ele disse, clama a mim que eu te responderei. Então fala com Deus. Aproveita esse momento. É momento que o céu se abre para te abençoar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa pessoa que está aqui, crê. Essa que não crê, eu não oro por ela não, meu Pai. Eu oro por essa pessoa que crê, meu Pai, que aquilo que nós estamos entregando aqui é para abençoar a vida dela. Toca, meu Pai. Toca, meu Deus. E abre a porta do emprego, do trabalho, meu Pai. Oh, meu Deus. Abre a porta. Quando essa pessoa sair, meu Deus, amanhã, que o Senhor esteja na frente dela, meu Pai. E a porta abre. Meu Deus, amanhã, quando ela for trabalhar, amanhã, meu Deus, quando ela for, meu Pai, fazer as vendas dela, quando ela for abrir a loja dela, quando ela for para o comércio dela, Pai, que o Senhor esteja à frente. O Senhor disse, eu vou na tua frente e eu vou quebrar a porta de bronze. Eu vou despedaçar a tranca de ferro. Oh, meu Deus. O Senhor não é glorificado em miséria, meu Pai. O Senhor não é glorificado em escassez, meu Pai. O Senhor não é glorificado em derrota. O Senhor é glorificado na nossa vitória, Pai. Mas a vitória, meu Deus, não é para quem precisa. A vitória não é para quem está sofrendo, é para aquele que crê. O Senhor disse, se tu podes crer, então tudo é possível ao que crer. Por isso eu peço, Pai, a mão do Senhor. A mão do Senhor na vida dessa mulher de fé. A mão do Senhor na vida desse homem de fé, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Nós não estamos aqui, meu Pai, falando com essa parede. Eu não estou aqui, meu Pai, falando com esse teto acima da minha cabeça, Pai. Eu não estou clamando a um Deus morto. Eu estou clamando ao Deus vivo. Ao Deus da Bíblia. Ao Deus criador do universo, meu Pai. Atende cada oração, meu Deus.
Atende cada grito de socorro, meu Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Prospera, meu Deus. Faz um milagre, meu Pai. O Senhor não depende de situação boa para abençoar. O Senhor depende da nossa fé. E nós estamos aqui pela fé, Pai. O Senhor não depende de ocasião para se manifestar. O Senhor depende da fé. Então põe a tua mão, meu Deus. Põe a tua mão no trabalho dessa pessoa e abençoa. Põe a mão do Senhor, meu Pai, nessa aposentadoria que está travada e destrava. Põe a tua mão, meu Deus, nessa causa, na justiça e da vitória, Senhor. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus. A tua palavra diz que é o Senhor quem abençoa para chegar à prosperidade. Então abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus. Abençoa com a bênção da prosperidade. Pai, eu estendo a minha mão e em ato profético eu declaro sobre a vida desse homem de fé. Eu declaro sobre a vida dessa mulher de fé. As portas se abrem a partir de hoje. Os teus caminhos se abrem a partir de hoje. Aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo a partir de hoje. Você vai prosperar. Você vai se levantar financeiramente. Eu profetizo a bênção da prosperidade sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, sobre os teus caminhos, sobre a tua loja, sobre o teu comércio. Eu profetizo a bênção das portas abertas. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse da tua bênção. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o teu santo nome, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, meu Pai. E eu agradeço ao Senhor. Eu não peço mais, eu agradeço, meu Pai. Porque eu tenho certeza que Satanás e todo o inferno bateu em retirada. E que a bênção chega, meu Pai, na vida desta pessoa. Se você crê, agradece a Deus. Eu não sei o que você pediu. Eu não sei o que você pediu, mas você sabe. Então aquilo que você pediu, agradece. Jesus disse: aquilo que você pedir na oração, se você não duvidar, aquilo que você falou vai acontecer. Se você crê, agradece a Deus. Não peça mais. Não peça mais. As travas foram quebradas. As amarras foram quebradas. E Deus te abençoou nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Pai. O Senhor é digno de honra e de glória. Nós louvamos, exaltamos, glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus.
Louve a Deus agora, se você crê. Se atentamente ouvir a Deus, E os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Profetiza. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito significa abençoado. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Aleluia. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz, bendito serei na terra. Louve a Deus, bendito serei. Bendito serei. Aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz. Aleluia. Eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a minha bênção, sua bênção chegará. Bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Oh, aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Levanta as mãos aí na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Onde você colocar as mãos nessa semana, aquilo que você for fazer nessa semana, do teu trabalho, da tua prosperidade, do teu crescimento financeiro, venha dar certo. Eu abençoo as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. Olha para mim, povo de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que estava amarrando, travando, bloqueando, foi quebrado em nome de Jesus. Foi quebrado em nome de Jesus. A bênção de Deus está com você. Faz o que você tem que fazer. Vai com toda a sua força. Porque também não adianta você orar e ficar esperando cair do céu. Para você colher, você tem que fazer o quê? Você tem que plantar. A Bíblia diz, quem planta, colhe. Vai fazer o que você tem que fazer. Você está desempregado, desempregada, sai essa semana. Deus vai na tua frente, ele já abriu a porta. Deus vai na tua frente, ele já abriu a porta. Você que tem o seu trabalho, amanhã, quando você for para o teu trabalho, não vai derrotado, não. Não vai desanimado, não. Vai com tua fé. Porque o seu trabalho vai ser bênção a partir de hoje. Você que está aqui, e você tem o teu comércio de bens, de serviço. Bispo, eu tenho a mercadoria. Vai trabalhar com toda a tua força. Bispo, eu presto serviço. Vai com toda a tua força. Vai atrás dos clientes. Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente. Ele disse, eu vou na tua frente, vou quebrar porta de bronze, vou despedaçar tranca de ferro e vou abrir porta de prosperidade. A bênção está com você. É você crer no teu coração. É você agir com fé. E você vai ter testemunho de prosperidade para contar. Porque o Deus que cura, ele prospera. O Deus que liberta, ele prospera. O Deus que batiza com o Espírito Santo, ele prospera. Basta você crer. Basta você crer de todo o teu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer a oração. Agora já vou terminar já. Já vou terminar. Eu quero fazer a oração por você que está aqui. E você é dizimista fiel. Eu quero orar pela tua vida financeira. Bispo, eu sou um dizimista fiel. Eu convido você para ser um dizimista dessa obra. Eu convido você para ser uma coluna desse ministério, para nos ajudar a ganhar almas, para nos ajudar a ajudar mais pessoas. Eu quero orar por você, dizimista. Eu quero orar por você que está aqui e você diz assim, bispo, há muito tempo eu venho tentando resolver as coisas do meu jeito. E eu estou descendo a ladeira a cada dia. E eu decidi que eu vou fazer do jeito da palavra. E eu quero começar a ser fiel a partir de hoje no dízimo. Você que está aqui, e você era dizimista e parou de ser. Mas você sabe que é da mão de Deus que vai vir a tua prosperidade. Bispo, eu quero voltar a dizimar a partir de hoje. Bispo, eu nunca devolvi o dízimo. Dízimo é devolução. Quando você apresenta o dízimo, você está reconhecendo que na tua vida, tudo vem da mão de quem? De Deus. Tudo vem da mão de Deus. Você que era dizimista e parou e quer voltar a dizimar a partir de hoje. Você que nunca dizimou e você quer começar a dizimar a partir de hoje. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo aquilo que Deus te der, seu, não dos outros, seu. De tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão, a primeira coisa que você vai fazer, você vai separar a tua fidelidade. Primeiro é o meu compromisso com quem? Com Deus. Escuta isso que eu vou falar para você. Aquilo que você não estava fazendo com 100%, você vai começar a fazer com 90%, porque é a palavra de Deus. Você crê? Sim ou não? De tudo você vai separar o dízimo. Você recebeu R$1.000, quanto é o dízimo? R$100. Você vai separar o dízimo
você vai devolver o dízimo. Você recebeu R$10, quanto que é o dízimo? R$1, você vai separar. Meu pai, minha fidelidade. Você recebeu R$10.000, quanto que é o dízimo? R$1.000. Senhor, está aqui a minha fidelidade. De tudo que Deus te der, você vai começar a ser fiel no dízimo. Mas não faça porque o bispo está falando, não. Inclusive, antes de você devolver o teu primeiro dízimo, pega a Bíblia, vai lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Leia sobre o dízimo. Para você não fazer porque eu estou falando. Mas para você fazer porque é palavra de quem? De Deus. Para você fazer porque é palavra de Deus. Você vai ver a mão de Deus abençoando a tua vida financeira. Bispo, e a oferta? Como eu faço a oferta? A oferta é a sua fé. É o que Deus colocar no teu coração. O dízimo não. O dízimo é a 10ª parte. A oferta não. É o que Deus colocar no teu coração. Deus colocou uma fé no teu coração para você semear uma oferta, para você abençoar a obra. É oferta. Você vai fazer de acordo com a sua fé. A promessa da palavra de Deus é através da sua fidelidade no dízimo e da sua fé para semear. É de fazer transbordar, é de abençoar. Porque é Ele que te abençoa para você prosperar. Amém? Glória a Deus. Se você tiver aí com você o que representa a tua vida financeira, levanta para Deus. Eu quero orar pelo dizimista, eu quero orar pelo ofertante. Se você tem dízimo para devolver nessa noite, quando eu terminar o culto, você vai estar enviando o teu dízimo. Bispo, eu quero fazer uma oferta nessa noite, uma oferta de fé, uma semente de fé, eu quero abençoar a obra. Depois que eu orar, você envia a tua oferta. Fecha os teus olhos, deixa eu orar em nome do Senhor Jesus e pedir a Deus para que essa semana seja de prosperidade para a tua vida. Seja de bênção financeira para a tua vida. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, antes de orar pelos dizimistas, eu oro pela vida financeira de todas as pessoas aqui na sala de oração. Por essa, meu Pai, que tem dízimo que devolver nessa noite. Por essa, meu Pai, que tem sementes de fé, ofertas de fé para semear. E por essa, Pai, que não tem nada. Ela não tem nada, ela não tem dízimo, ela não tem oferta. Mas ela crê, meu Pai. Dentro do coração dela, Pai, ela tem a certeza que ela vai prosperar. Meu Pai, o Senhor disse que aquilo que eu pedi na oração, ou melhor, tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou receber. Eu não peço por mim, Pai. Eu peço pelo teu povo. Abençoa a vida financeira deles, Pai. Abençoa o trabalho deles. Meu Deus, está começando mais uma semana de trabalho. Começou hoje mais uma semana de trabalho. O Senhor, meu Pai, venha abençoar essa semana para essa mulher de fé. O Senhor venha abençoar essa semana para esse homem de fé, meu Pai. Que venha chegar, meu Deus, o dinheiro que ela está esperando, que ele está esperando. Mas que venha chegar a provisão, que venha chegar muito mais, meu Pai. Aquilo que ela não estava esperando, aquilo que ele não estava esperando, Pai. De bênção, de prosperidade, venha chegar. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu oro, meu Deus, pelos dizimistas. Por cada dizimista, meu Pai, dessa obra, desse ministério. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que entendeu a Tua palavra. E que já se deu conta, meu Pai, que se não for pela mão do Senhor, ela não se levanta. E ela toma a decisão, meu Pai, de voltar a dizimar a partir de hoje.
ela toma a decisão de começar a dizimar a partir de hoje. Pai, abençoa cada dizimista. Abençoa esse novo dizimista, meu Pai. Que se cumpra a tua palavra que diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Repreende, Pai, todo espírito devorador. Abre a janela dos céus, meu Pai, e derrama bênçãos sem medida. Derrama a bênção da provisão. Derrama a bênção da prosperidade. E derrama a bênção da multiplicação. É o que eu te peço, Pai. E desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma semana de provisão, de prosperidade e de multiplicação para a tua vida financeira. Que a obra da tua mão prospere, que o trabalho das tuas mãos seja abençoado. E se você crê, diga que assim seja. Amém. Amém? Eu vou colocar para você aqui na tela, eu vou colocar aqui a chave Pix da igreja. Se você nessa noite, bispo, eu tenho aqui o dízimo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Você vai enviar nessa chave agora. Bispo, eu quero fazer a minha oferta pela minha semana de trabalho. Eu quero plantar a minha semente por essa semana que está começando. Se Deus toca o teu coração para você semear a sua oferta de qualquer valor, porque a oferta é a sua fé. Você vai estar enviando a sua oferta. Quem tem para enviar hoje, envia hoje ou quando você tiver. Quando você enviar o dízimo, quando você enviar a sua oferta, você vai entrar nesse WhatsApp. Essa chave Pix também é um WhatsApp. 11 972 25 3106. Você vai entrar e você vai enviar o comprovante do teu dízimo. Você vai enviar o comprovante da tua oferta. Nós vamos imprimir esse comprovante e nós vamos colar no livro permanente do dizimista e do ofertante. Esse livro, todo dia, isso é compromisso com Deus primeiro. E depois é compromisso com você, dizimista. Todo dia eu coloco a minha mão e oro. A pastora Anice coloca a mão e a gente ora. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante. Não deixa faltar nada para eles. Abre portas, abre caminhos. Abençoa com provisão, com prosperidade e multiplicação. Você pode ter certeza. Você está lá trabalhando, está lá na tua luta, de estar orando pela tua vida. Para que você prospere. Então não deixe de mandar o comprovante. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Termino o culto. E você vai descansar. Mas olha, sai do culto com essa certeza no teu coração. Eu fui abençoada. Eu fui abençoado nessa noite. Creia, porque se você não crê, não adianta nada. Tem gente, quando eu terminar o culto, ela vai lá no Zap: bispo, ora pelo meu trabalho. Eu acabei de orar. Mas o problema não é a oração, é que ela não crê. Creia no teu coração. O que estava travando foi quebrado. Você está abençoada. O culto de segunda-feira prepara você para a semana de trabalho. Você está abençoado. Creia. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Vou fazer a oração final, você vai descansar. Amanhã, terça-feira, 6 horas da manhã. Quem puder, vem orar comigo 6 da manhã, na nossa corrente diária de oração. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ok, não tem problema. Ora no horário que você puder amanhã, mas não deixa de voltar amanhã para a gente orar. Quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir. Tudo é com a permissão de quem? De Deus. Se Deus permitir, 8 da noite, sala de oração. E quarta-feira é campanha de cura para os enfermos. Você que está enfermo, você que está enferma, você que tem familiares enfermos, vem para o culto de quarta-feira. Aquela pessoa que você conhece, que está enferma, que está sofrendo, convida ela para o culto.
Ela vai ouvir a palavra. Eu vou orar forte pela vida dela. O milagre vai acontecer na vida dela. Você vai ser bênção na vida dela. Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Quarta-feira, 8 da noite, sala de oração, campanha de cura dos enfermos, oração dos milagres das causas impossíveis. Você que está pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aí abaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Toca nesse botão, se inscreva para você estar participando das campanhas de oração aqui junto comigo. Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, deixa o teu like. E quando eu terminar, compartilha, pega essa oração, manda lá no WhatsApp para aquela pessoa que você conhece que está precisando de bênção financeira. Manda essa oração para ela no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino. Você sai abençoada, abençoado para a tua noite de descanso. Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por esta sala de oração dessa segunda-feira pela vida financeira. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por todas as bênçãos derramadas. Eu agradeço ao Senhor pela vida do teu povo, os que creem, Pai. Eles vão sair agora, meu Pai, eles vão descansar. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite, Pai. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite de sono abençoada, Pai. E que essa semana, meu Deus, tudo que eles forem fazer, aonde eles forem, meu Pai, com quem eles tiverem que falar, que o Senhor esteja à frente, Pai. Tirando, meu Deus, toda pedra de tropeço do caminho. Cortando, meu Pai, todo laço, quebrando todo arco, fazendo cair na terra toda seta inflamada de Satanás. Que o Senhor esteja à frente deles, Pai. Que essa semana seja de vitórias, que seja a semana mais abençoada da vida deles, para que na segunda-feira, Pai, eles tenham coisas boas para contar. É isso que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém, povo de Deus, glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, a bênção de Deus está com você. Creia no teu coração, declare assim: eu estou abençoado, eu estou abençoada em nome de Jesus. Fala com fé aí na tua casa, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite abençoada de sono, e essa semana, semana de portas abertas, semana de crescimento para a tua vida financeira. Se você crê, recebe, toma posse em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite e até amanhã.